Eu vou no Jó capítulo 23, versículo 10, que diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Senta dando glória a Deus nessa noite. Irmãos, quando eu orava e eu pedi direção ao Espírito Santo acerca da palavra que eu ia ministrar nessa noite, o Senhor falou muito forte ao meu coração que nessa noite eu iria falar sobre o sofrimento. Sim, e eu fiquei assim porque a gente é provada naquilo que a gente prega, né? E quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, já me deu aquele aperto. Eu relutei algumas vezes e fui para outras passagens, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Espírito Santo me confiou. Porque o justo sofre. Esse conflito, ele vem acompanhando diversas gerações, não é de agora, que existe esse conflito na nossa mente. E você falar de sofrimento nos dias atuais é confrontar, né, as pregações atuais. Porque a maioria das pregações atuais, elas vêm recheadas de sentimentos ou de falácias que nos mostra que nós fomos chamados para ser felizes. E ser feliz é o nosso destino, independente do que aconteça. Então eles começam a distorcer algumas coisas da Bíblia ou da palavra e começam a querer arrancar de nós o caráter de Cristo. Porque você se espelhar em Cristo, caminhar com Cristo, é passar também o que Cristo passou. Porque quando Cristo ele veio na terra, ele sofreu, sim ou não? E se Cristo sofreu, quem abre Islândia para não sofrer? Se Cristo chorou, quem abre Islândia para não chorar? E eu não estou dizendo que tendo sofrimento na tua vida tu não vai ser feliz, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você chegar à plenitude do teu relacionamento com Deus, você vai entender que dá para encontrar felicidade no sofrimento. Dá para encontrar aconchego na dor, mas é difícil. E quando a gente fala de sofrimento, a gente lembra de tantas pessoas da Bíblia Sagrada, mas não tem como a gente não lembrar de Jó. Porque a Bíblia diz que Jó, logo no comecinho do capítulo 1 do livro de Jó, você vê o escritor dizendo que havia um homem na terra de Uz, e esse homem se destacava. Eu não vou ser hipócrita e dizer que Jó não se destacava por aquilo que ele tinha, porque ele se destacava sim. Era um dos homens mais ricos do Oriente. Quando ele passava, as pessoas olhavam, porque ele tinha muito gado, ele tinha uma esposa, ele tinha 10 filhos, ele tinha camelos, ele tinha propriedades, ele tinha fazendas. E não venha me dizer que isso não faz o homem se destacar, porque faz sim. Só que o que chama a atenção de Deus na vida de Jó não é o dinheiro que ele tem, não é a riqueza que ele tem, não é as propriedades que ele possui, não, mas é a sua essência. Porque quando Deus dá testemunho de Jó, ele não fala dos seus bens nem da sua riqueza, ele fala que Jó é reto, íntegro e se desvia do mal. Esse é o testemunho. Eu acho incrível, porque aqui não é um homem dando testemunho de Deus, é Deus dando testemunho de um homem. De um homem. E nesse tempo aqui de Jó, ainda não existia templo, ainda não existia tabernáculo, ainda não existiam as tábuas da lei de Moisés. Porque a gente vê por alguns detalhes do livro, e os teólogos vão dizer que Jó foi compatriota dos patriarcas, né? Ele viveu naquele período de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então nesse período aqui não tinha as tábuas da lei, não tinha tabernáculo, não tinha sacerdote. Tanto é que o próprio homem da casa que era o sacerdote da casa. Por isso ele mesmo oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos.
Não tinha tabernáculo, mas havia caráter na vida de Jó. E por que você está falando isso? Porque eu comparo o tempo de Jó com o nosso. Que a gente tem Bíblia, que a gente tem igreja em cada esquina, que a gente tem pastor, que a gente tem liderança, que a gente tem alguém sempre dando conselho, que a gente tem uns pais que muitas vezes aconselham, e mesmo assim a gente não se desvia do mal. Mesmo assim a gente não consegue não se corromper. Só que Jó era totalmente diferente. Ele vivia uma sinceridade invejável, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E a Bíblia vai dizer acerca dele, no versículo de número 3 do capítulo 1, que ele era maior que todos os do Oriente. Isso fez, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz que ele era maior do que todos os do Oriente. Isso fez com que Satanás olhasse para Deus e dissesse: ele só é reto, Jó só é obediente porque tu tem cobrido ele de riquezas, porque não tem faltado nada para ele, porque tu tem sido como um muro ao redor dele, e tu não tem deixado a doença chegar, tu não tem deixado o mal entrar na casa dele, tu não tem deixado a miséria, a pobreza entrar. Por isso que ele é fiel a ti. Aí Deus vai permitir Satanás tocar. Quando você vê no capítulo 1, você vê Satanás dizendo para Deus: toca. Satanás não está dizendo deixa eu tocar, ele está dizendo toca, mandando Deus tocar. Por quê? Porque a vida de Jó não está na mão do diabo, a vida de Jó está na mão de quem? De Deus. Então só quem pode tocar é. Por isso ele está dizendo toca em tudo que ele tem. Aí Deus dizendo: não, eu não vou tocar, mas eu vou permitir você tocar. Alguém pensa que essa batalha que vai começar é entre Jó e o diabo, mas não é não, é entre Deus e o diabo. Eu vou repetir de novo. Alguém pode pensar que essa batalha aqui vai ser de Jó e o diabo. Não, vai ser de Deus e o diabo. Porque é o diabo dizendo ele vai blasfemar, e Deus dizendo não, ele vai adorar. É o diabo dizendo ele vai murmurar, e Deus dizendo não, ele vai permanecer fiel. Alabarás. Todas as vezes que Deus permitiu sofrimento na tua vida, a guerra não vai ser entre tu e o sofrimento, não. A guerra vai ser entre Deus e os demônios, porque os demônios querendo que você desista, e Deus dizendo vai em frente. Aguenta. Aguenta. Eu não sei porquê, mas Deus está falando com alguém nessa noite. Segura o tranco. Se tu segurar o tranco, eu te seguro. Se tu decidir não desistir, eu te ajudo a chegar. Toca em tudo que ele tem, nos bens. Satanás não perdeu tempo. Irmão, não se engane. Você não tem filhos, não é porque o diabo não quer tocar nos teus filhos, não, é porque Deus não permite. Se o diabo tivesse permissão para tocar, ele toca. Ele não toca porque Deus não permite. Quando Deus deu permissão, ele tocou, sem pena, sem dó nem piedade, ele tocou. O que impede o diabo de tocar é porque Deus não dá permissão. Quando Deus deu permissão, oh aleluia, enquanto eu falo essa palavra, eu vejo Deus guardando. Eu vejo Deus guardando. Eu vejo, aí tem gente que cai no engano. O diabo, o bichinho, é tão lerdo. Ele é tão lerdo. Ele não é lerdo não, irmão. Ele é ruim. Se ele pudesse, ele tocava, ele matava, ele tirava. Mas Deus não permite. Ele tem guarda. Será que
que você pode ver pelos olhos espirituais, o manto de livramento que tem cobrindo a tua casa. Tem um manto de livramento sobre os teus. Tem um manto de livramento sobre a tua família. Porque se Deus não permitir, obrigada. Se Deus não permitir, Ele não pode tocar. Quando Ele teve a permissão, Ele tocou. No mesmo dia morreu os bois, as ovelhas, os camelos. No mesmo dia morreu servos. No mesmo dia morreram os 10 filhos. E eu estou falando de alguém, de Jó, de alguém que tinha vida com Deus, irmão. Eu estou falando sobre o sofrimento na vida de um justo. Não é o sofrimento na vida de um ímpio. Porque quando você busca a raiz do sofrimento, você sabe que o sofrimento, falando de um modo geral, ele tem raiz no pecado. Haja vista que o pecado é o maior motivo da nossa separação. Da separação do homem e com Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. Tem também o fato de que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifar. Então tem sofrimento que advém do pecado. Tem sofrimento que advém daquilo que o homem planta e ele colhe. E tem sofrimento que é permissão de Deus para provar a nossa fé. E é sobre esse sofrimento que eu estou falando aqui essa noite. Porque a Bíblia diz acerca de Jó que ele fazia sacrifícios a Deus. Versículo de número 5. Continuamente. Aqui eu estou falando de uma devoção. Não é aqueles que buscam uma semana sim, semana não. Domingo sim, domingo não. Começo do ano é uma coisa, no final do ano é outra. Não. Eu estou falando de alguém que tem uma vida diária com Deus. Faça chuva, faça sol. Tem sacrifício no altar de Jó. Faça chuva, faça sol, tem holocausto no altar de Jó. Faça chuva, faça sol, ele tem algo para oferecer. Aqui não é crente pidão não, que só sabe pedir, pedir, pedir não. Aqui é crente que sabe ofertar, que sabe entregar, que sabe consagrar continuamente. Aí Deus permitiu tudo isso na vida dele. Aí ficam os crentes do século 21. Ainda bem que aqui não tem falar igual o pastor. Mas ficam os crentes do século 21. Eu não posso sofrer, porque se eu sofrer, eu não estou servindo Deus. Que Deus é esse que permite eu sofrer? Que Deus é esse que não deixa eu enricar? Que Deus é esse que não me dá um carro? Que Deus é esse que não me dá uma casa? Que Deus é esse que não me tira desse sofrimento? Que Deus é esse que me deixa chorar? Olha para quem está, eu não vou entregar esse rolo sozinho não. Olha para quem está do seu lado, diga: vida com Deus tem lágrima. Sabe por quê? Porque vida com Deus tem cruz, mas carrega a cruz, que no final tem vida. Aleluia. Como é difícil pregar essa palavra, irmão. Porque a gente não quer sofrer. A gente não quer chorar. Mas a nossa fé é provada. Algumas pessoas às vezes falam comigo. E algumas às vezes me pedem oração. Alguns novos convertidos. E falam: eu estou passando por isso eu não aguento mais. E sabe uma coisa que eu ouço muito de algumas pessoas? Parece que Deus não está me vendo. Eu ouço muito isso. E sabe o que eu costumo dizer? Tu só está passando por isso porque Deus está te vendo. Isso que tu está passando é Deus provando a tua fé. Porque é nessa prova da fé que é decidido quem fica e quem sai.
pode ter certeza. É decidido, é nessa prova. Porque crente provado não é crente. Crente que não é provado não amadurece. Aí não aguenta. Então a nossa fé, ela é provada. Só que Deus, ele não nos prova para nos levar a pecar. Não, quem faz isso é o diabo, que tenta para levar a gente a pecar. Deus não. Ele prova a nossa fé para fortalecer ela, para ela se tornar madura. Pode prestar atenção, você que já tem uma caminhada com Deus, você pode ter certeza disso aqui que eu estou falando, que você amadureceu por causa dos processos que você passou. E se você não tivesse passado o que você passou, você não teria a fé que você tem hoje. Porque a fé, ela precisa ser provada. Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Para quê? Para que sejais perfeitos. O perfeitos que Tiago fala aqui vem do grego teleios, que significa maduros. Não é perfeito sem defeito, não. É maduro. Essa prova que tu está passando não é para te matar, é para te amadurecer, para tu entender que caminhar com Deus não tem facilidade, mas tem refrigério. Aleluia! Não tem facilidade, mas tem renovo. Não tem facilidade, mas Ele está aumentando a tua fé a cada dia. Essa perfeição que Tiago fala transmite a ideia do nosso relacionamento correto com Deus. Porque um relacionamento correto com Deus, ele tem obediência, retidão. Então a nossa fé, ela é provada. Por isso eu escolhi esse versículo que nós lemos, quando Jó disse: prove-me e sairei como o ouro. Por que Jó usa o ouro para falar sobre ele mesmo sendo provado? Porque quem entende um pouquinho, ou então é só você pesquisar um pouquinho que você vai saber, que o ouro, ele é provado no fogo. E quando esse ouro vai ser provado no fogo, ele não vai diretamente no fogo. Ele é colocado num recipiente que alguns chamam de cadinho, outros chamam de crisol. Esse recipiente é resistente ao fogo. Então ele vai ficar ali protegendo o ouro. O ouro é colocado nesse recipiente. Esse recipiente é colocado no fogo para quê? Para o ouro ser purificado. Porque no fogo, o ouro, que é muito pesado, vai começar a descer. E enquanto o ouro está descendo, as impurezas, que é mais leve, vão subindo. Oh, aleluia! Poucas pessoas entenderam. É quando o ouro é provado que ele desce e as impurezas sobem. Aí quando as impurezas chegam na superfície, aí pode ser retirada para poder ficar o ouro puro, sem impureza. Olha para quem está do teu lado e diga: essa prova é só para tu descer e Ele te limpar, e Ele te purificar, e Ele te santificar. Oh, aleluia! Eu sei que é bom escutar quando alguém prega que a prova vai acabar hoje, mas hoje eu não vim pregar e dizer que a tua prova acaba hoje. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer que ela pode não acabar hoje, mas tu não sai dessa prova da mesma pessoa que tu entrou. Tu não vai sair desse processo. Não vai decomandar. Tu não vai sair desse processo do mesmo jeito. Não vai.
Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Tem pessoas que estão na prova. Tem pessoas que estão na prova. Tu vai sair dessa prova aconselhando outras pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, que vão passar pelo mesmo que tu está passando hoje. Tu vai sair dessa prova mais maduro, mais crente, mais cheio, mais renovado. Vai florescer. Aí o diabo vai olhar e vai dizer: eu pensei que ia morrer. E Deus diz: não, eu vou encher. Não, eu vou encher. Não, eu vou alabar. Você pensa que Deus olha pra gente chorando? Somente eu que choro demais. Graças a Deus. Estava até falando com a diaconisa Lúcia sexta-feira. Diaconisa Lúcia, eu só me lembro daquele versículo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você pensa que Deus olha para quem chora e diz: o bichinho, a bichinha, eu vou ter que tirar ele desse deserto porque ele está chorando demais. Tu pensa que Deus olha para tu assim? Deus não fica com pena não, irmãos. Porque a visão dele é mais ampla do que a nossa. A gente só consegue enxergar a nossa dor. E sabe o que é que Deus enxerga? Deus enxerga o que a dor está produzindo em nós. Eu vou repetir, estou toda arrepiada. Você só enxerga a dor. Deus está enxergando o que a dor está produzindo em você. Está produzindo caráter, está produzindo perseverança, está produzindo paciência, está aumentando a fé. Então por isso que Jó usa o ouro, fazendo uma comparação com a prova. E sairei como o ouro. Porque o ouro, quando é provado, ele não se perde, ele fica purificado. Jó sabia da sua conduta. Jó conhecia a sua essência. Por isso que quando ele está passando por essa prova, ele fica sem entender o porquê. Ele perdeu os filhos, ele perdeu o gado, ele perdeu muitas coisas. E quando o diabo olha, torcendo para ele murmurar, e vê que ele não murmura, porque Jó, ao invés de murmurar, ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na prova ele adorou. Irmão, imagine o nó que deu na cabeça do diabo. Imagina o nó que deu na cabeça do diabo. Quando ele olhou e disse: ele não murmurou, não estou acreditando. Mas ele não desistiu. Porque quando ele chegou diante de Deus, sem poder acusar a Jó, ou coisa boa é quando o diabo não tem do que nos acusar. Quando ele chegou diante de Deus sem ter do que acusar a Jó, aí mais uma vez Deus deu testemunho de Jó. Tu viu? Ei, eu quero saber se tu viu. Isso aqui é muito forte. Tu viu que ele não murmurou? Tu viu? Tu viu que ele não abriu a boca para falar palavrão? Tu viu? Tu viu que ela não disse que ia desistir de tudo? Tu viu? Tu viu? Aí o diabo disse: mas pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Tu deixou eu tocar em tudo que ele tinha, agora deixa eu tocar nele, para tu ver como ele vai murmurar. Aí Deus disse: pois eu permito que tu toque, só não tira a vida, porque ele precisa viver. Ele precisa viver. Vai sofrer, mas ela precisa viver. Eu vou permitir a prova, mas ele precisa viver. Eu vou permitir o deserto, mas não vou deixar morrer. O diabo toca na saúde de Jó.
ele fica repleto de chagas, temores malignos, dos pés à cabeça, se coçando com uma teia. O estado dele fica completamente horrível, deplorável. É quando a própria esposa olha para ele e não reconhece mais o marido, e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse: eu não vou me deter nisso aqui para a gente caminhar para a conclusão. E Jó disse: nós aceitamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Nós aceitamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Em tudo Jó não pecou. Só que quando a gente fala de Jó, a gente pensa que o fato de Jó não ter pecado, não ter blasfemado, essa é a palavra, o fato de Jó não ter blasfemado contra Deus, fez com que ele ficasse na prova assim, bem quietinho, bem caladinho. E não é essa a verdade. Porque Jó estava numa dor muito profunda. E Jó era ser humano. Jó não era um Deus, não, era ser humano. E todo ser humano que sente, que chega ali no seu limite, muitas vezes fica com a estrutura abalada, perde o equilíbrio. Por isso que quando Jó chega naquela situação, só para você entender a situação que Jó estava, ele se reclusou, ele se isolou em um lugar para se coçar com cacos de telha. E nesse lugar que ele estava isolado, vieram a ele 3 amigos. 3 amigos vieram a Jó. E quando esses 3 amigos chegaram perto de Jó, a situação de Jó era tão deplorável que a Bíblia diz que esses amigos não conseguiam dizer nada para ele. Eles passaram 7 dias e 7 noites ao lado de Jó sem conseguir dizer. Por quê? Porque a dor era muito grande. Quando você vê alguém passando por uma dor muito grande, irmão, você não consegue. Você não consegue. Quem é que vai olhar para uma mãe que perdeu um filho e dizer não chora? Só Jesus. Só Jesus tem esse poder de olhar para uma mulher que perdeu o filho, que vai enterrar o único filho, e dizer não chora. Quem aqui tem essa coragem? Porque cada um sabe a dor que está passando. Então eles sentaram perto de Jó sem saber o que dizer. E Jó começou a falar, a amaldiçoar, não a Deus, mas o dia do seu nascimento. Por que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Antes mais eu tivesse morrido. Antes mais eu não tivesse nascido. Por que, Jó? Versículo 25 do capítulo 3. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Eu não esperava. E aí os seus amigos começaram a falar com Jó, a aconselhar Jó. Só que a teologia dos amigos de Jó é um pouco falha. Porque na teologia dos amigos de Jó, o sofrimento só vem por causa do pecado. Aí eles acusavam Jó de ter pecado e por isso estava sofrendo. E a gente sabe que não é bem assim. Porque Deus permite sofrimento sim na vida do justo. É difícil entender isso aqui, mas é a realidade. O salmista Asaf, no capítulo 33 do livro dos Salmos, a Bíblia diz que ele escreve nos Salmos, e ele diz que os pés dele quase se desviaram quando ele começou a fazer uma comparação entre o justo e o ímpio. E ele começou a perceber que parece que o justo sofria mais. Enquanto estava tudo dando certo para o ímpio, estava tudo dando errado para o justo. Aí ele diz: eu quase me desviei. Só que sabe por que ele não se desviou? Porque ele diz: eu entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário de Deus, eu pude contemplar o fim dos ímpios. Porque o melhor não é o começo, o melhor é o fim. Para você entender o que a palavra está dizendo, é melhor passar a vida sofrendo e viver a eternidade com Cristo do que passar a vida se alegrando e perder a salvação. Sabe por que eu te falei que Deus não olha para ti com pena quando Ele permite o sofrimento na tua vida? Por causa do que Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro,
que perece é provado pelo fogo. Pedro está dizendo: a prova da vossa fé é preciosa para Deus. É preciosa para Deus. Pedro está dizendo assim: se o ouro é provado pelo fogo, imagine vocês que são mais preciosos do que o ouro. Por quê? Porque a prova da vossa fé resulta em louvor e honra e glória. Só que Jó não entendia. Jó não entendia. E sabe o que mais perturbava Jó? Eu vou te dizer agora. O que mais perturbava Jó não era a perda dos filhos, não era a perda dos bens, não era a perda das... Não. O que mais afligia Jó, sabe o que era? O silêncio de Deus. Ele não estava acostumado com isso, não. Alguém que tinha a intimidade que Jó tinha com Deus, alguém que andava, caminhava com Deus, ele não está entendendo por que Deus não fala com ele, não explica para ele o porquê que ele está passando por isso. E esse é o questionamento muitas vezes de nós. Eu vou me incluir nisso, porque a gente quer que Deus fale a todo custo. Por quê? Mas por que, Senhor? Por que a porta fechou? Por que fulano foi embora? E por que eu perdi aquela oportunidade? E por que o bolso seco? E por que quanto mais eu oro pela cura, mais a cura não chega? E por que quanto mais eu oro pela libertação, mais fulano fica pior? Por quê? Deus não estava respondendo Jó, mas Deus estava observando a Jó. Você sabia que você está sendo observado por Deus? Mas eu vou te falar uma coisa: não é só Deus que está te observando, o teu adversário também está. Tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, e tem um adversário que anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Irmão, é uma guerra. É uma guerra. Deus torcendo por você e o diabo torcendo contra você. Os amigos de Jó acusando ele, o silêncio de Deus para com ele, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que no versículo de número 15 do capítulo 13, Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo os meus caminhos defenderei diante. Aí Jó tem que lidar com o silêncio de Deus, porque ele fala e Deus calado, e Jó falando, e os amigos falando, e Deus em silêncio. Aí vai chegar um momento que Deus resolve falar. E quando Deus resolve falar com Jó, por meio de um redemoinho, Deus diz para Jó: agora cinge os teus lombos como homem, porque até agora tu tem questionado, até agora tu tem perguntado, Jó. Só que agora quem vai perguntar sou eu, e tu me responde, para saber se tu é tão sábio assim, Jó. Porque Jó amaldiçoou seu nascimento, Jó amaldiçoou os joelhos que o receberam. Jó não estava entendendo, falou algumas coisas que não era para ter falado. Não blasfemou, mas falou demais. Aí Deus fala com Jó: Jó, agora tu se cala, que quem vai falar sou eu. Aí quando chega aqui nesse ponto da história, a Bíblia é muito interessante, melhor do que novela, irmãos. Você não sabe o que está perdendo. Quando chega nesse ponto aqui da história, a gente pensa que Deus vai responder a Jó e dizer o porquê que ele está passando por isso, né? Não, Jó, tu está passando por isso porque o diabo veio te acusar, aí eu permiti ele tocar. Mas tu aguenta só mais um pouquinho, Jó, que daqui a pouco eu vou restituir em dobro. Porque a gente lendo a história de Jó, a gente pensa que foi fácil, mas não foi não, porque ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não sabia que tinha Satanás acusando, ele não sabia que Deus tinha permitido, ele não sabia de nada. Quem sabe é a gente que está lendo aqui por fora.
Então quando Deus fala com Jó, Deus não fala sobre o sofrimento dele, Deus fala sobre a criação. Jó, eu sei que tu és sábio, mas eu quero saber se tu é sábio o suficiente para administrar a criação como eu administro. Se tu é tão homem assim, se tu é tão sábio assim para ficar questionando os meus métodos, Jó, então me responde: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Onde estava tu quando eu cerrei, quando eu coloquei porta no mar? Onde estavas tu, Jó, quando eu criei os animais? Onde estavas tu, Jó? Por que Deus pergunta isso para Jó? Para Jó entender que perto de Deus ele não é. Perto de Deus ele não é. É muito pequeno, irmãos. Aí eu entendo por que Jeremias escreveu: pode o vaso dizer ao oleiro, ou questionar o oleiro: por que fazes assim? Pode o vaso dizer ao oleiro: por que fazes assim? Por que me molda assim? Por que me coloca no fogo assim? Porque você sabia que um dos estágios do vaso que o oleiro submete o vaso é colocar no fogo, na fornalha? E pode o vaso dizer: oleiro, por que me coloca no fogo? O oleiro coloca mesmo assim, nem pergunta o que tu acha. Porque eu estou falando de um Deus soberano, que faz o que quer e não pede opinião e nem permissão a ninguém. Ele pega o vaso, molda o vaso, trabalha no vaso e coloca no fogo. Aí você sabia que quando o vaso vai para o fogo, o oleiro não aquece de uma vez o fogo? Por quê? Porque aquele vaso, quando entra no fogo, ele ainda não entra resistente. Ele vai ganhar resistência aonde? No fogo. Aí o oleiro não aumenta a temperatura do fogo logo, no máximo, não. Ele vai aumentando gradativamente. Eu vou colocar até 300 graus Celsius. Quando eu ver que ficou resistente, eu vou diminuir, não, vou aumentar, porque aguenta mais. Vou colocar até 600 graus Celsius. Quando eu ver que ficou mais resistente, eu vou diminuir, não, vou aumentar. Vou subir para 900. Por quê? Olha para quem está do seu lado e diga: sabe por que ele aumentou o fogo? Só se tu tiver coragem, tu entrega, viu? Olha pra ele e diz: sabe por que Deus aumentou o fogo? Porque Ele sabe que tu aguenta. Porque Ele sabe que tu aguenta. Tu chora, mas tu aguenta. Tu diz que vai desistir, mas tu aguenta. Tu diz que vai parar de vir pra igreja, mas tu aguenta. Tu aguenta. Pode perceber. Aplica isso aqui que eu falei na tua vida para tu saber, para tu entender. Que teve luta lá atrás que tu passou, que tu pensou que ia morrer. Aí tu não morreu. Morreu ou não morreu? Morreu não. Aí hoje, se tu comparar a luta de hoje com a luta que tu passou lá atrás, a de hoje é maior ou menor? Maior ou menor? É o oleiro aumentando a temperatura do fogo. Lá atrás tu não aguentaria a luta de hoje, mas só que lá atrás tu estava ganhando resistência para aguentar de agora. Tá entendendo por que ele vai aumentando gradativamente? Tá entendendo por que ele vai aumentando aos poucos? Para te fazer resistente. Aí já entendeu? Eu não sei de nada, então não vou falar mais nada. E não sou eu que estou dizendo, Jó diz no seu próprio livro: eu ponho a minha mão na minha boca, porque já falei demais. Agora eu vou só escutar. Agora eu vou só escutar. Tem gente que vai sair daqui hoje e não vai mais murmurar, vai parar de questionar, vai parar de indagar, vai entender. Quem manda é Ele, quem escolhe a temperatura do fogo é Ele. Isso aqui não é Deus me matando, não. Isso aqui é minha fé sendo provada. Isso aqui é a é a minha fé sendo provada. Prove-me.
disse: prove-me e sairei como ouro. Não vou sair como incrédulo dessa prova. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tu não vai sair como incrédulo dessa prova. Tu não vai sair como desviado dessa prova. Tu não vai sair como rebelde dessa prova. Tu vai sair como ouro, purificado, santificado, maduro. Aleluia. Quando Jó entendeu que ele não tem controle de nada, quem tem controle é Deus, aí ele escreve o capítulo 42. Bem seguiu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando a gente lê isso aqui, a gente automaticamente atrela isso à promessa. Se Deus fez uma promessa, ninguém pode impedir. E tá certo. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas isso aqui não é atrelado à sua promessa. Isso aqui está atrelado ao que Jó passou. Jó está dizendo: se estava no pensamento de Deus, se estava no plano de Deus, eu passar tudo que eu passei, quem é que ia impedir? Nem a minha lágrima, nem o meu questionamento, nem a minha murmuração iria impedir eu ser provado. Se estava no plano de Deus eu ser provado. É isso que Jó está falando aqui. Eu sei que tudo podes. Aí o versículo de número 5, você entende por que Deus permitiu Jó passar pelo que ele passou. Porque Jó diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Deus nunca havia se revelado tanto a mim como Ele se revelou agora nessa prova. E olha que Jó buscava a Deus todos os dias, buscava a Deus todos os... Mas essa revelação agora é especial. Deus se revelou para ele de uma forma extraordinária. Eu encerro aqui. Tem revelações, tem formas de Deus se revelar a cada um de nós. E a forma de Deus se revelar na prova é totalmente diferente de todas as outras formas. Por isso é necessária a prova. Porque Deus, Ele se revela de uma forma diferente. Você conhece na prova um lado de Deus que você não conhecia. Não é que Deus te conhece não, porque Ele já te conhece. É você que vai conhecer Ele de uma forma diferente. Tanto é que na passagem que meu pai leu sobre a tempestade, quando a tempestade quase afundava o barco, aí o Senhor repreendeu o vento, repreendeu o mar, aquieta mar. E aí os discípulos que andavam com Jesus, que já tinham visto Jesus ressuscitar, já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus libertar, vai dizer: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos que andam com Jesus estão conhecendo o lado de Jesus que eles ainda não conhecem. Então, se você está na prova, ou se Deus vai te submeter à prova, se preocupa não. Você vai conhecer Deus melhor. Fica de pé nessa noite. Porque o justo sofre. Porque Deus está aprovando a sua. Mas Deus não prova para reprovar, irmãos. Quem quer ver a gente reprovado é o diabo. Lembre do que eu falei, essa guerra está muito acima de mim e de você. Não é somente uma guerra de mim contra o diabo, não. É uma guerra do diabo e Deus. Porque o diabo, ele quer tocar na gente só porque ele sabe que Deus nos ama. Então ele quer tocar em nós para ferir a Deus. Só que nessa guerra, eu quero profetizar que não vai haver desistência nessa prova. E eu já tenho que encerrar, mas eu sinto o Espírito Santo queimar o meu coração, porque quando Deus me tocou para trazer, para falar sobre sofrimento, que é mais fácil falar sobre vitória do que sobre sofrimento, né?
Mas o Senhor falava comigo que pessoas que estão aqui essa noite estão sendo provadas, ou vão ser provadas. Mas você vai sair dessa prova melhor do que quando você entrou. E eu quero